Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É isso aí, galera. Esse é o tema da redação desse ano. Vocês devem saber, devem ter feito e assim por diante, certo? Quer saber se você se deu bem? Quer saber se deu mal? Vem com nós então, parceiro. Motocando português, é isso mesmo. Vamos lá, galera. Solta a vinheta aí, rapaz. Então, gente, o que é que se entende por manipulação de dados, certo? Antes de falar sobre o tema especificamente, eu quero falar sobre uma outra coisa, tá? A linguística textual, certo? Que é a área da língua portuguesa, né? Da matéria língua portuguesa, que vai tratar da temática das redações e tal. Ela vai trazer duas dimensões importantes, certo? Diferença entre tema e recorte temático, certo? O que é tema, o que é recorte temático. Vejamos. Um tema é uma coisa mais geral, certo? Então, o tema dessa redação foi tecnologia, tá bom? E o que é recorte temático? Vamos pensar nesse nome: recorte temático, recorte dentro do tema, certo? Então toda a redação, na verdade, a gente fala tema. Eu não falo muito, eu falo, né? Mas enfim, a gente fala tema de uma maneira superficial, certo? Mas o nome, aquilo que a redação te dá lá, ela não te dá o tema, ela te dá o recorte temático, certo? Porque, como eu disse, o tema é algo mais abrangente, ok? Então, dentro do tema tecnologia, ela poderia trabalhar diversos aspectos, né? Tecnologia, educação, tecnologia e abuso, enfim, tá? E só que ela trabalhou tecnologia e manipulação de dados dos usuários, beleza? O que é isso, professor? Professor, fake news. Olha só, muita gente já saiu metendo fake news, tá, galera? Não é bem assim não, certo? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aí, né, que esse recorte temático, aliás, segunda coisa, aliás, a primeira foi o recorte temático. Esse recorte temático, ele precisa que o aluno dê conta, certo, de que há uma manipulação. Ele já traz uma manipulação como factual, como verdadeira, certo, e não como possibilidade. E ele precisa que o aluno se posicione, certo, de frente a essa questão, beleza? Tá, do que se trata então? Uma das perguntas que eu ouvi muito aí, né? Professor, fake news tem a ver? Gente, apenas de modo indireto, tá? Por quê? Fake news é manipulação? Sim. Ele parte dos dados dos usuários da internet? Não necessariamente, né? Talvez seja a partir dos nossos dados que a gente receba, enfim. Então tem que ver, certo? Se você estabeleceu uma relação entre esse recorte temático e fake news, ok, tem a ver, tá? Mas fake news, na verdade, são notícias falsas, as quais não necessariamente precisam da internet para existir, certo? Então, olha que perigo. Então eu posso ter fake news publicadas em meio impresso, por exemplo, tá bom? Então não tem uma relação tão íntima não, certo? Beleza. Então eu devia falar de quê, professor? Bom, os textos motivadores, né, eles nos norteiam com relação ao que é esperado ali que o aluno fale, certo? E os textos motivadores, eles trouxeram para os alunos, né, o texto mais importante. Um texto ali, ele falava da quantidade de usuários, né, que tem no Brasil e tal,
Mas o texto mais importante, ele fala do que se consegue, né? O texto 4, ele fala o que se pretende a partir dessa manipulação, certo? Eita, o naviozão passando aqui, olha que massa. Ó. Muito legal. Então, galera, o texto trata sobre manipulação, certo? Dos dados. Quero dizer, uma empresa como o Facebook, por exemplo, vou dar um exemplo prático, certo? E aí vocês poderiam ter utilizado isso como argumento. Nas eleições de Donald Trump, já foi constatado, certo? Isso aí não é fake news, não é possibilidade, é fato, certo? Foi constatado, e o próprio Donald Trump já assumiu isso, foi constatada a manipulação de dados dos usuários, certo? Então, os usuários recebiam propagandas, né? Muitas delas relacionadas à própria campanha do Donald Trump, né? As quais podem, de repente, ter influenciado o resultado, certo? Lembrando que Donald Trump não ganhou em quantidade, né? Mas sim pelo coeficiente eleitoral lá norte-americano, certo? Então, como é que funciona isso? Ele constatou, né, empresas, né, a partir de dados de redes sociais como o Facebook, elas constataram necessidades dos usuários. Então, eu vou dar um exemplo. Que necessidade os brasileiros têm atualmente? Combate à corrupção, violência urbana, certo? A violência de modo geral, né? Não só urbana. Violência urbana, corrupção, e o que é que se fala muito hoje em dia? Valores, né? Valores de família e tal. Como se fosse o presidente que fosse passar o valor para a família, né? Mas enfim. Então, gente, temos essas três necessidades, certo? Elas podem ser facilmente constatadas a partir de dados da internet. Então, o que você curtiu, o que você leu, o que você clicou, tudo isso aí, tá bom? A partir de posse desses dados, eu posso lançar uma campanha atendendo às necessidades do meu público, tá? Ah, professor, isso é ilegal? Eu posso fazer se eu quiser. Cara, agora a gente discute, né, o que é ético e o que é legal. Vamos pensar. Será que é certo eu pegar os dados dos usuários lá do Facebook, ficar vendo o que eles clicam, vender essa informação, tá? E aí a partir disso lucrar em cima, né? Permitir uma manipulação. Quero dizer, será que a gente tem que votar no presidente? Vamos dar um exemplo do presidente, né? Mantendo lá o Donald Trump, certo? Será que eu tenho que votar no presidente que está lançando, né, umas propostas só para me conquistar? Ou de antemão ele tem que ter as propostas para que eu possa votar nele? Ah, qual a diferença, professor? Bom, a diferença é que você vai ter que observar aí, cara, se esse presidente qual está se propondo, né, se ele de fato tem esses interesses, ou se é algo que ele está querendo apenas para ganhar o voto, né? E aí, será que você votou em quem você queria de fato? Ou será que você votou em alguém em que você foi influenciado para votar? Então é isso que trata o texto 4, certo? Nessa perspectiva, o que é que você tem que falar? Você tem que falar então do que você poderia ter falado, do que é ético, do que não é, tá? Dentro dessa perspectiva, poderia propor alguma proposta de intervenção relacionada à preservação desses dados, certo? E assim por diante, tudo diz respeito a de que maneira você enxerga esse tema, certo? Porque você pode simplesmente achar natural a manipulação de dados, né? Quer dizer, o dono do Facebook, ele tem o direito de manipular os dados porque ele criou a rede e nos cede essa rede de graça, então ele pode fazer o que ele quiser.
Ah, é só opinião, é só defender agora, certo? Ah, eu acho que tem que ter os valores aí, não sei o que, a gente tem que tomar cuidado para não perder a privacidade, né, o direito de escolha, né? Então são questões nesse sentido, certo? Um dos textos ele falava das plataformas digitais, Spotify, Netflix. Então quando você termina de assistir uma série e ele vai lá e te sugestiona diz assim, ah, por que você assistiu Breaking Bad? Aí diz uma série lá parecida. Será que essa série é tão parecida mesmo? Né? Já aconteceu com vocês de escolherem uma série que vem em seguida porque diz assim, por que você assistiu tal série? Aí quando você vai ver, nem tem muita coisa a ver, né? Então assim, será que você gostava mesmo daquilo? Ou será que o programa meio que está tentando te convencer que você gosta daquilo? Entendeu? Então é o limite entre o que é tua opinião e o que não é tua opinião. O que é tua opinião mesmo e o que você passou a ser sua opinião em razão da influência, entendeu? Então o debate gira nesse sentido, tá, galera? Se você ficou falando sobre fake news, se ficou falando sobre, sei lá, qualquer coisa que não esteja dentro dos algoritmos da internet, provavelmente você não vai tirar uma nota satisfatória, certo? E aí eu chamo a atenção de vocês no seguinte: sabe qual palavra aparece, né? Qual palavra lexical aparece nos 4 textos? Exatamente essa: algoritmo, tá? Então, gente, é preciso ficar atento a isso. Tem gente que não lê os textos motivadores, acha perca de tempo. Gente, ainda que vocês não vão fazer o uso e tal de todas as informações de textos motivadores, mas os textos motivadores, como o próprio nome diz, né, ele vai te orientar, ele vai motivar ali a sua escrita, entendeu? Ele vai te dar um ponto de partida, certo? Então é preciso que você realmente observe isso aí, tá bom, pessoal? Por hoje é só. Depois conversamos mais. Quer saber se você se deu bem, se deu mal? Manda uma mensagem pra mim aí, fala aí no canal e a gente vai conversando, beleza? Valeu!